Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Você está no canal Semeando Fogo, eu sou o pastor Júlio César Araújo, pela infinita misericórdia do Senhor. E hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante para os nossos dias, como nós temos sempre colocado aqui. E eu tenho certeza absoluta, eu queria, irmãos, hoje eu queria que esse vídeo fosse espalhado pelo mundo inteiro e fosse compartilhado o máximo possível para despertar a igreja. A foto que você viu aí, eu apaguei o rosto para não identificar o rosto, porque é menor, tem 8 anos de idade, é do Pedro Lucas. E ontem chegou o pedido de oração para nós, pedido de socorro, um pedido de ajuda. O pastor dele, numa cidade do interior de Goiás, desesperado, chorando, porque esse menino estava brincando com mais algumas crianças de 6 anos e de repente a criança de 6 anos viu quando se apresentou uma entidade e aquela entidade pegou uma corda, um pano, não sei, alguma coisa, e a criança viu a entidade colocando no pescoço dele para que ele se enforcasse. E logo em seguida ele amarra isso, ou prende na grade, e aí ele se pendura e se enforca. Quando a mãe dele chegou, ele já estava praticamente desfalecido. E aí foi aquele corre-corre, aquela... Enfim, vocês já devem imaginar. Chamaram o helicóptero veio, levou a criança. E graças a Deus, ontem mesmo nós estávamos na igreja à noite e eu recebi a notícia de que ele havia acordado. Graças a Deus. Graças a Deus. Sabe, irmãos, isso me traz um alerta. Eu confesso para os irmãos que ontem eu não dormi direito. Confesso para os irmãos que eu fiquei impactado, porque eu tenho uma filha de 7 anos. E eu fiquei pensando, sabe, porque é filho de crente, irmãos. Ele é filho de crente, a família é crente, da igreja, não vou falar de denominação. Mas eu fiquei pensando, falo, Senhor, como que nós vamos lidar com isso? Como que nós vamos lidar com a situação que você está dentro de uma igreja evangélica, servindo ao Senhor, e de repente o demônio ataca o teu filho, simula no mundo espiritual o teu filho se enforcando, e aí vem para o mundo físico, porque começa assim, começa no mundo espiritual, e do mundo espiritual se manifesta no mundo físico. E de repente no mundo físico a criança se enforca. Porque são assim os trabalhos. O trabalho é feito, é arriado no mundo espiritual. Daqui a pouco ele vem e atinge o físico. É uma enfermidade que é colocada num coração de boi. Aquele trabalho é feito no mundo espiritual e aquele coração de boi simboliza o coração de uma pessoa, e quando você pensa que não, aquela pessoa tem um infarto fulminante. O que foi? Foi uma feitiçaria que fizeram para matar aquele ser humano. O marido está dentro de casa, está tudo bem com a família, fazer um trabalho com a cabeça de cera para virar a cabeça daquela pessoa, e daqui a pouco vira a cabeça do marido, o marido vira a cabeça, coloca o amante no caminho, ele larga tudo, larga a família, sai cego e vai atrás da amante. Trabalhos que são feitos no mundo espiritual e que as pessoas não creem, irmãos. Tem gente que não crê, não, isso não pega em mim, não, isso não... E aí o que mais me chama a atenção, que é o que me incomoda muito, é realmente o que me incomoda, é o posicionamento da igreja. Irmãos, isso me incomoda por demais. Vocês não têm noção como isso me incomoda. Porque eu lembro que eu era novo convertido. Eu já contei isso em um vídeo aqui. E quando eu estava lá no finalzinho da igreja, encostado na parede, era da mocidade. A mocidade na época tinha alguns jovens lá que eram filhos do pastor, que eram extremamente bagunceiros, aqueles meninos de Deus, não tinha nada, Deus que me perdoe. E eu estava encostado na parede, a minha cadeira estava encostada na parede. Eu não era obreiro, não era nada, era da mocidade.
E aí entrou um casal dentro da igreja de mendigos, de morador de rua. Aquele casal, quando entrou na igreja, quando botou o pé lá dentro, manifestou. E hoje eu sei as entidades que manifestaram neles, foi aquele cobra coral, porque eles ficaram igual a cobra. E de repente eu achei que alguém do ministério ia descer, ia colocar a mão, expulsar, repreender. Ninguém fez nada. Só levantaram e começaram a orar. E o dirigente, coitado, não tinha muita experiência, né? Começou a gritar: não, Deus está operando, o Senhor, que Deus está operando, irmãos? Que Deus está operando? O poder de Deus se manifestou ali, e os demônios que estavam neles se manifestaram, mas alguém tem que chegar lá, botar a mão e expulsar. Ou Jesus não fez isso? Ou o Senhor não expulsou aqueles que se manifestavam? Quando ele entrava na sinagoga, se manifestava e ele expulsava. Quando ele foi para Gadara, se manifestou e ele expulsou. Então, ou seja, vai se manifestar, claro, reino da luz contra o reino das trevas, mas você tem que botar a mão lá e expulsar e repreender. E aí eu senti aquela voz, eu escutei aquela voz no meu ouvido muito forte: levanta, vai e repreende. Porque foi uma área que eu sempre gostei. Levanta, vai e repreende. E eu olhei para o púlpito, olhei para o altar, aquele monte de homem lá em cima, presbítero, pastor, tal. E eu falei com o Senhor, não vou não. Porque eu não sou obreiro, não sou diácono, não sou nada, tem um monte de gente ali em cima, não vou não. E o Senhor falou comigo: levanta e repreende. Irmãos, eu senti nas minhas costas, eu falo para vocês diante do Senhor, eu senti nas minhas costas uma coisa pontuda batendo aqui por trás, que eu dei um pulo da cadeira. Quando eu dei um pulo da cadeira, que eu dei uns passos em direção aos endemoniados para botar a mão e para expulsar, o dirigente falou assim: não põe a mão não, Jesus está operando. Aí tu vai fazer o quê? O que tu vai fazer? Né? E aí eu voltei para o meu lugar, e aquele casal foi embora endemoniado da igreja. Por que você está contando isso? Porque eu vejo hoje, irmãos, dentro de muitas igrejas, que as igrejas não estão preparadas para lidar com isso. Tem muitas denominações que não estão preparadas para lidar com isso. Não sabe o que é libertação, não sabe o que é exorcismo, como alguns teólogos chamam, que eles não chamam de libertação, eles chamam de exorcismo. Exorcismo é quando você vai lá, coloca a mão e expulsa. Libertação é quando você dá continuidade àquela pessoa que foi liberta daquele demônio, ou o demônio foi expulso, então ele tem um tratamento, ele vai ali dentro da igreja, e a libertação é aos poucos. Então queira chamar como você queira, mas a igreja não está preparada para isso. São poucas denominações que trabalham com isso. E tem uma denominação especificamente que, na minha opinião, é especialista nisso. Goste de você ou não, é a Universal. Eu não tenho por que não falar nome. É a Universal. E eu lembro quando eu tive um problema muito sério na minha vida. Eu fiquei 2 anos lá dentro, não queria sair mais, não queria ir para a igreja pentecostal. E nesses 2 anos que eu fiquei lá dentro, eu aprendi muita coisa, e aprendi a trabalhar com libertação. Eu vi muita coisa lá dentro. Eu peguei uma época da Universal, que era uma época de ouro. Peguei o bispo Adilson Silva, que hoje é um dos líderes da Universal, está lá no Templo de Salomão, ali na São Clemente, número 72, em Botafogo. Peguei o bispo Odivan, que hoje está em Portugal, que também foi dirigente lá, da igreja de Botafogo. Homens de fé, homens usadíssimos por Deus na libertação. Bispo Clodomir, ali na catedral daqui do Rio de Janeiro, na suburbana. Depois peguei o bispo Jadson. Ou seja, tenho amigos que são pastores, tenho amigos que são obreiros de lá, e não estou lá porque Jesus não quis, porque o Senhor não permitiu. Porque o que acontece? Você aprende a trabalhar com libertação lá, e depois o Senhor te leva para outros lugares. E foi assim que nós fomos para o campo missionário. A minha esposa também teve a época da vida dela que o Senhor falou com ela: vou te tirar daqui, vou te levar para um lugar para você aprender a trabalhar com libertação. E levou ela para a Universal. E ela ficou lá também 2 anos, por incrível que pareça. A gente nem se conhecia, nem sonhava em se conhecer. E hoje Deus a usa muito nessa área. Assim como pela misericórdia, permitindo Deus usa também a minha vida. Então, irmãos, sabe, as pessoas tinham que parar e
e aprender a trabalhar com libertação, aprender a entrar no mundo espiritual, aprender a invadir o mundo espiritual, aprender a saquear a casa do valente, aprender a entrar na casa do valente. Porque quando acontece uma situação dessa, irmãos, eu fico doido, Deus que me perdoe, minha cabeça dá um curto-circuito, irmãos. Vocês não têm noção como eu fiquei ontem, a forma que eu fiquei, parecia que era meu filho. Eu falo, Senhor, e aí corro para os pés do Senhor e falo, Senhor, o que é isso, Senhor? E vou tentar entender aquilo que está acontecendo, porque o Senhor permite determinadas coisas e a gente não entende por que o Senhor permite isso. Sabe, tem determinadas situações que a gente não entende. Eu falo, Senhor, não dá para entender a profundidade disso, não tem como. Porque tem muitos crentes que só crescem no sofrimento, infelizmente, tem que sofrer, tem que pagar um preço, tem que acontecer uma coisa muito ruim para ele poder despertar, para ele poder crescer, para ele poder ficar na posição, para poder entrar na brecha, para poder, está entendendo, se desenvolver espiritualmente. Aí Deus tem que permitir uma coisa muito ruim acontecer. Como no caso, nós chegamos lá na cidade do interior, onde nós fomos, lá na Paraíba, nós fomos para uma cidadezinha, e quando nós chegamos lá, se eu não me engano, foi na semana que nós chegamos, na rua que nós ficamos, na casa que nós alugamos, uma casa quase em frente, um casal, crente, irmãos, com 2 filhos, o menorzinho de 4 anos, eu não lembro o que foi, não sei se ele se engasgou, eu não sei, alguma coisa aconteceu, levaram para o hospital, morreu. E da casa que nós dormíamos, nós escutávamos o pai uivando de dor, aquele choro da alma. Doía da nossa alma, irmãos, escutar aquele pai chorando, aquele pai gritando. E aí eu falo, Senhor, tem coisas que a gente não entende. Aí depois vieram falar que é porque ele estava fora da posição, Deus permitiu para ele entrar na posição. Irmãos, tem crente que fala demais. E aí eu falo, Jesus, tem misericórdia. E aí, o tema de hoje é trevas, o que fazer? Porque João 3,19 vai falar que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e simplesmente rejeitaram a luz, preferiram as trevas porque as suas obras eram más para não ser descobertas. E aí nós vemos hoje o mundo como está em trevas, irmão. Você liga o jornal, tu vê treva, morte, assassinato, é feminicídio, é não sei o que, é pai, é não sei o que, é fulano matando Beltrano. E, irmãos, é cada coisa que eu falo assim, Senhor, o que é isso? São as obras de Satanás expostas nos jornais. Como sempre teve, aqui no Rio de Janeiro tinha um jornal chamado Povo, o pessoal brincava que quando você sacudia caia cadáver, porque só tinha morte, esquartejamento e etc, etc. E aí eu falo, qual é o posicionamento da igreja diante disso tudo? Qual é o posicionamento nosso, irmãos? Eu acho que, se eu não me engano, são mais de 300 vídeos que eu tenho no canal. E algumas semanas atrás o Senhor me tocou para fazer um vídeo a respeito de crianças, clamar pelas crianças. Logo em seguida saiu aquele escândalo lá, não sei de onde, aí daquela ilha das trevas, que eles sequestravam crianças, levavam para lá para poder dormir, para poder ter relação sexual, para poder servir de escravo sexual para esses grandes homens aí que têm poder no mundo. Mas alguns dias antes o Senhor mandou clamar pelas crianças. Irmãos, é o vídeo que tem menos visualização. Se eu não me engano, tem 17 visualizações, eu estava vendo. E aí você tem 1000 e poucos inscritos no canal, 17 visualizações. E a gente fala, gente, compartilha, joga na rede, porque Deus que me perdoe, se acontece um troço ruim, e eu gravo um vídeo aqui com um troço ruim, ou um troço engraçado, ou uma tragédia, isso vai viralizar. Agora, quando você fala de Deus, quando você entra pela palavra de Deus, seguindo a direção do Espírito Santo, aí você vai ver 22 visualizações, 20 visualizações, de 1000 e poucos inscritos no canal, irmãos. Porque é lógico e óbvio que o diabo, os demônios, as trevas não querem que isso viralize, não querem, incomoda, irmão, vai incomodar. Se esse vídeo bater em pastores, presbíteros, em dirigentes de congregação, pessoas religiosas, que ao invés de combater as trevas, de partir para cima, botar a igreja em oração, botar a igreja em jejum, em busca, ir para o monte, se consagrar, botar realmente para combater as trevas, não faz isso, irmãos. Aí só pensa em cantarola,
só pensa em cantarolar, aí é juntar não sei quem porque vai ter a festividade de não sei o que, e aí gasta-se tanto na roupa e não sei o que lá, e coral não sei o que, e coral. Irmãos, eu não sou contra isso, eu não sou contra, mas os passarinhos louvam muito mais o nome do Senhor e muito mais bonito do que a gente. O reino dos céus, ele foi estabelecido aqui na terra para combater o reino das trevas. Abre o evangelho de Marcos que você vai ver, combate, combate, combate. Os demônios ali gritando, falando, porque vieste nos perturbar antes do tempo, não, tu és o santo, filho de Deus. Jesus, cala a boca, porque não era hora de falar quem ele era, de revelar. E expulsava. E aí tem um monte de gente que por causa disso fala assim: não, irmão, não deve conversar com o demônio. Estratégias de guerra que tu não entende porcaria nenhuma, ainda fica falando mal. Estratégias de guerra. Se você estudar guerra, vai ler aquele livro Arte da Guerra. Você pega um prisioneiro de guerra, leva ele pro teu quartel. Quando você chega no teu quartel, aquele prisioneiro, o que você vai fazer? Tu vai matar ele? Não, você vai interrogar aquele prisioneiro. Interrogar, para você descobrir os segredos do teu inimigo. E quando você fala com o demônio, o que você está fazendo, como que você age, como que você entrou, como que não sei o que, você está interrogando o inimigo, para você poder atuar na área certinha ali. Você vai na área certa e você vai adquirindo experiências na área de libertação. Por isso que a Universal é da maneira que é. Por isso que ela é, exatamente por causa disso. Incomoda muita gente, incomoda outras denominações, claro que incomoda. Um cara que começou num coreto com 6 pessoas, 7 pessoas, hoje em dia tem igreja no mundo inteiro. Tem visão espiritual, é uma igreja que está aberta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É uma igreja que no carnaval ficou aberta, ninguém fechou as portas para ir para retiro não, ficou aberta. É uma igreja que todos os dias explora uma área, segunda-feira é uma coisa, terça é outra, quarta é outra. Grupo de evangelismo que vai no cemitério para aquelas pessoas ali que estão fragilizadas, para levar a palavra de Deus. Sabe, eles têm estratégias, irmão, de guerra, estratégia de guerra, e é isso que eu estou falando, estratégia de guerra para as igrejas, que não tem. Somos religiosos. O troço que me deixa irado é você chegar no culto e fazer a mesma coisa. Irmão, agora pega aqui, irmão, levanta aqui o grupo de a oração, vamos orar os pedidos de oração. Senhor, estamos pedindo. Irmão, pelo amor de Deus, isso não interfere em nada no reino espiritual das trevas, em nada. Tu não está fazendo cosquinha no diabo, ele está rindo da tua cara. Faz uma oração direito, chama o povo, vem cá, vamos sei que, vamos orar, vamos sei que, intercede, cai para dentro, fala, ora, mexe com as trevas, vai lá, irmão, como se você mexesse no ninho de vespa, no ninho de abelha, no ninho de marimbondo. Tem um ninho de marimbondo na tua casa, tu vai chegar lá, ô marimbondo, sai daí, marimbondo, ô marimbondo, sai daí. Ou tu vai pegar e vai cutucar e vai arrancar aquilo e vai dar o teu jeito de acabar com aquilo, eliminar, irmão. Taca fogo, mata, não sei, faz alguma coisa. E é isso que a igreja tem que fazer, e não faz, e não faz. E aí eu falo assim, Senhor, o que eu faço? Porque eu tenho essa visão, a minha esposa tem essa visão, e a gente está batendo cabeça, irmãos. Aí talvez você fale assim, poxa, mas monta um ministério, por que vocês não montam um ministério? O diabo não quer deixar. Está acontecendo um monte de coisa porque o inimigo não quer deixar a gente abrir um ministério. Vai ser um ministério perfeito? Não, mas é um ministério com visão. E aí qual é o maior problema? Recurso. Hoje, para você abrir uma igreja aqui no Rio de Janeiro, você não gasta menos do que 10 mil reais. E eu não tenho 10 mil reais. Eu não tenho 10 mil reais para abrir uma igreja. E aí a gente tem que ficar todo dia falando as coisas e gravando vídeo aqui, todos os dias. E eu espero realmente, irmãos, que a igreja desperte, sabe? Eu espero que a igreja desperte, sinceramente. Sinceramente, eu espero. Porque do jeito que está, irmãos, ou o Senhor faz alguma coisa no meio do seu povo, ou então o povo vai perecer, como está perecendo. Porque é inadmissível isso, o diabo entrando de tudo quanto é jeito dentro da nossa casa, através do celular, através da televisão e por aí vai.
Acabou o culto doméstico, trabalho de oração, escola dominical foi embora, culto de oração foi embora. E o diabo só batendo pau. Irmãos, não é fácil não. Vamos orar. Vamos falar com Deus, porque sinceramente só Jesus. Por isso que eu preciso de oração, irmãos. Preciso de muita oração. Preciso de cobertura de oração. Porque eu tenho esse pensamento, eu tenho essa direção, e o diabo vem com tudo para me arrebentar. Com tudo. Tudo mesmo. A minha esposa também tem esse pensamento, o diabo vem com tudo para que a gente não fique junto, para que tenha problema, para que vá cada um para um lado. E, irmãos, é uma treva, é um ataque que vocês não têm noção que a gente sofre, porque o diabo sabe que quando nós dois estamos juntos na obra, fazendo alguma coisa, o inferno é afetado. Ele sabe disso. Então eu peço oração para vocês, muita oração por nós, muita, minha mãe, muita, não é pouca não, muita. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Deus, Senhor, eu tenho certeza absoluta que eu sozinho, Pai, não vou conseguir despertar ninguém. Mas eu peço que pelo menos através desse vídeo, o Senhor desperte pelo Teu Espírito as pessoas que vão ouvir. Porque nós estamos numa guerra, uma batalha travada, e a guerra é por almas, a guerra é pela eternidade. Só que as pessoas não despertam para isso. E aí você vê pessoas sofrendo, você vê pessoas gemendo, almas sofrendo, como aquela senhora que nós fomos na casa dela, e a filha dela estava se cortando, os pulsos marcados, aquela garota nova, bonita. E quando nós chegamos ali para fazer um trabalho, para saber o que estava acontecendo, para orar, manifestou aquela entidade braba, aquela entidade que só o Senhor sabe, porque o problema era com a mãe. A mãe tinha servido aos encostos e o negócio foi muito feio, mas saímos de lá e aquela pessoa liberta. Ah, Deus, como aquela senhora que chegou na nossa casa, olhando para as pernas e falando que as pernas estavam pegando fogo e estavam levando ela para o CAPS. E ali nós fizemos o desafio, foi feita uma libertação, fomos parar no comércio daquela senhora, foi desfeita a feitiçaria no comércio dela que foi jogada, aquela pessoa ficou completamente liberta. Senhor, quantos sinais o Senhor fez na Paraíba, quantos sinais o Senhor fez no campo missionário. E éramos perseguidos pelas outras igrejas, pelos outros pastores, proibindo até os membros deles de irem no nosso culto, e se fossem no nosso culto eles iam ser disciplinados. Pastores sem visão, religiosos, sabe, foi como aquela história dos teus discípulos, que quando viram aquele homem expulsando o demônio, chegaram para o Senhor e falaram: Senhor, nós vimos um homem expulsando o demônio, ele não anda conosco e nós o repreendemos. E aí o Senhor falou: quem não é por nós é contra. Então, os pastores que não fazem isso, os pastores que não lidam com libertação, que não vão lá, que não põem a mão, que não ora, que não faz visita, que não compra briga, que não enfrenta as trevas, frouxos espirituais, como o Senhor falou, estão contra. Se não está a favor, está contra. Se não enfrenta o inferno, não enfrenta o reino das trevas, está contra. O Senhor falou: quem não é por nós é contra. Não tem meio termo, Senhor. Só que a tua igreja não desperta para isso. Fica naquela mesmice, vai no culto, já sabe o que vai acontecer, já sabe quem vai ter oportunidade. Sabe, aquela coisinha ali religiosa que não mexe com ninguém, não faz cosquinha com o demônio, é aquela mesma coisa, direto. Não muda. Não dá, Jesus. O Senhor sabe que para mim não dá. Para mim não dá. Então eu te peço, Senhor, desperta a tua igreja. Desperta, Senhor, porque o diabo, os demônios não têm pena de ninguém, neles não existe misericórdia. Eles atacam idosos, atacam crianças, eles atacam bebês, eles atacam quem tiver que atacar, eles atacam.
Como a minha filha, eu lembro até hoje, minha filha Amanda, mais velha, ela cortava de madrugada e ela pegava a unha dela, aquela unha pequenininha, aquela mãozinha dela no berço, e ela botava a mão na parede, arranhava a parede, ficava marca na parede. Por quê? Ataque noturno, terror noturno atacando ela. Aquela irmã que nos chamou para fazer uma visita na casa dela porque o filho dela acordava gritando de madrugada. E quando eu cheguei naquele quarto que eu fui orar, eu vi aquela lesma, aquela gosma saindo debaixo da cama, que é o que atacava o filho dela na madrugada. O filho dela acordava gritando. E quantos lares estão assim? Quantas casas estão assim? Quantos demônios estão escondidos na casa de crente? Quantos demônios estão atuando na casa de crente, na vida de filho de crente? Quantos, Senhor? Quantos filhos de crente aí nas drogas, na prostituição, desviados? Porque nós estamos enfrentando as trevas. E nós, entre aspas, somos a luz. E aí o que a luz tem feito? Não, as trevas têm aumentado. Não, é a luz que tem se escondido. Quando a luz não faz aquilo que tem que fazer, a treva, claro, vai prevalecer. Óbvio, se eu não entro num quarto escuro com uma lanterna, vai acontecer o quê? Vai continuar a escuridão lá dentro. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Como a última viagem que nós fomos no Ceará, entramos em casas que, meu Deus, se nós não tivéssemos o Espírito Santo, dá vontade até de sair correndo de tanta treva. Aquele quarto que nós entramos com aquele demônio, Senhor, gordo, deitado no chão, sendo alimentado. Por que a gordura? Porque é alimentado por pessoas, assim como demônios estão sendo alimentados por pessoas que estão nas trevas e não querem a luz, não querem vir para a luz, preferem ficar na escuridão. Como pessoas que você fala, poxa, vai para a igreja tal, chega lá, a igreja tal trabalha com libertação, vai lá. Não vai, por quê? Não, ali eu não ponho o pé não. Não, ali eu não vou. Porque o diabo não quer deixar tu ir, os demônios não querem deixar tu ir, porque sabe que se for, tu vai ser liberta lá. Mesmo que depois você não fique, mas vai lá, põe o pé lá, faz um trabalho de libertação, abre o teu coração, deixa Deus entrar. Agora não, prefere ficar do jeito que está. Então vai para o inferno com os demônios que estão te atacando. Não tem outro jeito. Eu não vou aqui ficar falando bonito, Senhor. Não vou, Jesus. O Senhor me chamou para falar a verdade. Por isso que a gente incomoda tanto, meu Deus. Então, Senhor, em nome de Jesus, desperta a tua igreja. Desperta teus filhos, Pai. Desperta tuas filhas. Eu não sei quem vai escutar esse vídeo, quem vai ver esse vídeo, mas desperta, Senhor, desperta para a realidade que nós estamos vivendo, a realidade espiritual que nós estamos vivendo. Trevas, falsidade, hipocrisia, traição, contenda, discórdia, desunião, assassinatos, brigas, as obras das trevas estão aí. Prostituição, pornografia e por aí vai, adultério e tantas coisas. E o Senhor precisa de homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo para combater isso, Senhor. Então faz de nós guerreiros e guerreiras de oração, de busca, de separação, para que a gente possa enfrentar, Senhor, aquilo que se colocar diante de nós. Deus, coloco nas Tuas mãos a minha família, a nossa família, os que estão inscritos no canal, os que estão no grupo de oração. Coloca os que estão no grupo de oração, em fervente oração também, no grupo Docas. Toma nas Tuas mãos, Pai, o semeando fogo. Deus nos ajuda, Senhor, nos levanta para orar, que sejamos vozes que clamam no deserto, que sejamos trombetas, alaridos Teus, Senhor, nesses últimos dias. E nos fortalece, Espírito Santo, nos fortalece. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Vamos apresentar o nosso copo com água. Vou abrir a garrafa aqui. Senhor, toma essa água nas Tuas mãos. Que o Teu poder, Senhor, entre agora nessa água e essa água seja transformada em remédio para o nosso corpo físico, em nome de Jesus. Beba da água, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Amém?
Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, porque eu tenho certeza que tu está em guerra. Tu está em guerra, alguma área da tua vida está em guerra. E o que você tem feito? Qual o teu posicionamento diante disso? Qual o teu posicionamento no reino? Enfim, tá bom? Que Deus te abençoe, continue orando por mim, pela minha família, pelo meu ministério. Que Deus ponha tudo no lugar, tá bom? Em nome de Jesus. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar e deixar o teu like, tá bom? E se inscrever no canal, você que não é inscrito. Tá? Beijo no coração, fique na paz do Senhor Jesus e compartilhe o máximo que você puder, tá? Em nome de Jesus.